Bom dia a todos vocês. De novo, é um privilégio recebê-los aqui. Amigos que já há tempo não víamos e outros que estão chegando pela primeira vez. E você que está online, é um privilégio para nós chegar até onde você está. E eu sempre repito isso aqui cada sábado. As bênçãos que Deus tem para nós aqui no santuário, nós esperamos e desejamos que elas cheguem até onde você está e que realmente todos sejam grandemente abençoados. Nesse momento, nós queremos convidar a toda a igreja que está aqui, no santuário, para juntos cumprimentarmos. É o momento da confraternização, não é? Então, levantar, dar um abraço, um aperto de mão, né? Vamos juntos cantar, pode ficar à vontade, é um privilégio. Oh, e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Oh, e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto o sol de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom estarmos na casa de Deus, amém? Para darmos início ao nosso culto, eu convido você a se levantar, para juntos louvarmos ao nosso Deus com o hino Santo Lugar. Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que podemos vir à tua casa para te adorar. Te peço, Senhor, nessa manhã, que abençoe cada família aqui representada, que abençoe o pregador, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo. Esteja conosco no restante do sábado, em nome de Jesus. Amém.
sua dor. O Deus que fez o mar, que deu cor ao horizonte, que controla o universo, de você não cuidará. Lembre que o mundo e as belezas que ele tem foi criado para que o homem viva nele. Deus com seu amor não tem limites, ouça bem. Esse Deus que pode tudo quer curar você também. Procure por Deus, seu poder é invencível. E implore a Deus, Ele é o Deus do impossível. Não há dor, não há montanha que não possa remover, pois meu Deus é o Deus que pode tudo. Se às vezes lhe parece que a angústia não tem fim e a aflição lhe toma por inteiro o coração, escute a voz de Deus chamando: filho, vem a mim, pois eu sou o grande, eu sou, me estenda a sua mão. Todas as barreiras que o caminho lhe trouxer são como poeira para o grande Deus e Rei. Suas maravilhas são reais, são para nós. Até a morte foi vencida pelas mãos do meu Senhor. Procure por Deus, seu poder é invencível. E implore a Deus, Ele é o Deus do impossível. Não há dor, não há montanha que não possa remover, pois meu Deus é o Deus que pode tudo. Procure por Deus, seu poder é invencível. E implore a Deus, Ele é o Deus do impossível. Não há dor, não há montanha que não possa remover. O meu Deus é o Deus que pode tudo. O meu Deus é o Deus que pode tudo. Amém. Esse é o momento de falar de dízimos e oferta, né? Eu vou ler um versículo aqui que tem me acompanhado assim toda a minha vida. E eu acho que ele já foi lido várias vezes, mas eu gosto muito dele. Está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A minha primeira experiência com o dízimo não foi assim muito boa, não. Alguns anos, há 20 anos atrás, eu vim para os Estados Unidos e o meu marido estava fora da igreja há 12 anos. Então, ele foi me buscar no aeroporto. A primeira coisa que ele me falou: eu estou voltando para a igreja e já estou dando meu dízimo.
Aí eu falei, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, me socorre, porque eu era católica. Então, já pedi logo ajuda para Maria, porque eu não sabia o que era dízimo, eu não entendi o que ele estava falando, né? E eu já pensei assim, nossa, eu vou chegar nesse país já com dívida. Se esse negócio for muito caro, eu vou ter que trabalhar minha vida inteira para pagar. E o meu primeiro contato com dízimo foi aqui nos Estados Unidos. Eu não sabia nem que tinha envelope, gente, para botar esse dinheiro. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que o negócio era sério mesmo, que tinha um envelope todo preparado e que meu marido ia começar a dar o dízimo a partir dali. E eu fui entendendo ao ir na igreja com ele, né, mesmo sem querer ir, porque eu só ia mesmo porque não tinha ninguém para ficar comigo. E eu ia com ele e eu comecei a entender que realmente Deus tem um propósito para a nossa vida. E através do dízimo, muitas bênçãos começaram a respingar em mim também. Ele dava o dízimo dele, quando ele ia colocar esse envelopinho lá na salva, a minha vontade era de tirar, porque eu não queria aquele dinheiro ali, eu queria gastar com outras coisas. Mas depois eu fui entendendo que as bênçãos de Deus vêm, se nós formos fiéis. E esse versículo é muito importante para a minha vida, porque para a gente é um privilégio obedecer a Deus. É um privilégio. E Ele nos recompensa, mesmo que a gente não queira recompensa nenhuma, Ele está nos prometendo bênçãos sem medidas. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos nos entregar totalmente a Jesus, principalmente através de dízimos e oferta, para que a gente experimente essa bênção na nossa vida. Porque não importa o que eu disser para vocês, eu posso ficar aqui horas falando sobre dízimo. Se você não se der a oportunidade de experimentar essa bênção, você nunca vai saber do que eu estou falando. Então, este é um momento para você experimentar a bênção de Deus, para você abrir o seu coração. Antes disso, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá, de trazermos os nossos dízimos e ofertas. Abra o nosso coração, para que possamos, Senhor Jesus, sermos generosos, e que possamos verdadeiramente experimentar as tuas bênçãos em nossa vida. Abençoe a cada um que veio aqui hoje. Em nome de Jesus, nós pedimos também as bênçãos sobre dízimos e ofertas. Amém.
nós costumamos dizer que aqui você não está só, somos a sua família. E em vários momentos, diferentes ocasiões, sempre queremos agir como família. E hoje, de um modo especial, eu tenho certeza que a pessoa a quem vou me referir está um pouco ansiosa. Ansiosa porque na próxima sexta-feira vai, de acordo com o que está planejado, passar por uma cirurgia melindrosa, e eu queria convidá-la para vir aqui e nós vamos fazer uma oração juntos. E a Geisa, Jefferson também. E eu não sei se o Juliano está aqui hoje, o Juliano? Não estou vendo. As pessoas... o Juliano é um caso à parte, porque a noiva dele no Brasil falou assim: pastor, o meu noivo vai fazer aniversário. Eu gostaria muito que o senhor convidasse ele lá à frente fazer uma oração por ele. É um casamento que parece que vai engatar bem. Já a noiva já está preocupada pela oração, né? Por falar em aniversário, a Luísa também, que fez a oração inicial, fez aniversário ontem, parabéns. Ainda não está registrada no nosso site. A irmã Geisa está na expectativa de uma operação. É uma operação, assim, bem... eu queria dizer delicada, ela disse super delicada. Ela está com um aneurisma, não é isso? E na sexta-feira... Pode falar um pouquinho só. É a sexta-feira que vem. Aliás, eu já estou indo lá para o hospital na quinta-feira, à noite, à tarde. E eu tenho que estar no hospital, eu tenho que estar preparada já na sala de operação às 5h30 da manhã. E os dois grandes que vão fazer a cirurgia, da John Hopkins, vão começar às 7h30. E a operação está programada de 6 a 10 horas, porque são 2 aneurismas e não são... Porque, normalmente, eles vêm assim... Segura para mim, por favor. Eles enchem como se fosse um balão. O meu é todo deformado, então é feio de ver. E quando nós ficamos sabendo que foi encontrado por um acaso, e o negócio já estava bem perigoso. Mas eu disse: o que eu poderia ter feito na minha vida diferente para poder isso não ter acontecido? Eu disse: nada, porque temos vários casos na família. Então, isso só é recente agora, de que, como diz o meu irmão ontem, falou para mim, que ele é, para quem não sabe, ele é cardiologista. Ele disse para mim: só depois que abrir e que soubermos bem o resultado é que nós vamos poder fazer a análise melhor. Mas a minha tia faleceu 2 anos atrás, o aneurisma que arrebentou na cabeça. A minha mãe teve 2 operações já no abdômen. Uma foi há pouco tempo atrás, lembra? Há uns 4 anos, aqui mesmo, foi médico da John Hopkins que fez, mas é no abdômen. Eles dizem que na cabeça vem de uma forma diferente, né? E tem o meu tio também, Isaí, que você deve conhecer, e ele teve, eu acho que 1 ano atrás. 1 ano atrás. Então, é genético, mas... eu disse assim: gente, nunca fumei. Ele disse: a sorte que você nunca fumou, você nunca bebeu, a vida é saudável, alimentação saudável. Eu disse: gente, eu falei para ele, eu nasci num lar onde era vegetariano sempre, muita coisa gostosa, mas tudo saudável. Então, eu fiquei sem saber, mas é a vida. O importante é que você está nas mãos do Senhor. E, como família, esse é nosso desejo também. Amém. E eu quero ler um dos versos que eu prefiro muito. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém. Deuteronômio 31, verso 8. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos confiantes
na palavra registrada no livro sagrado. A tua palavra. E nós queremos, Senhor, que essa confiança que chegue ao coração da tua filha Geisa. Amém. Na sexta-feira ela está programada para essa cirurgia, mas que os médicos sejam dirigidos, guiados por tua mão poderosa, mas que ela tenha paz no seu coração, confiança total em ti, e que durante a semana que vão se antecedendo esse momento, que nenhuma ansiedade, mas tranquilidade possa gerar e ela está tranquila realmente nas tuas mãos. Amém. E pedimos a atuação tua nessa operação. E desde já agradecemos também pelo hospital, pelos equipamentos, pelas pessoas que estarão cuidando dela. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Ei, Deus abençoe. Deus abençoe. Na Bíblia, a gente tem um guia de vida, um guia de esperança, não só de um guia nesse momento que estamos vivendo, mas de uma esperança de vida eterna. E quando a gente olha para os exemplos bíblicos, principalmente o exemplo de Jesus, a gente vê o verdadeiro exemplo de missão, o exemplo de não pensar no eu, mas de pensar ao próximo, de amar ao próximo. E nesse momento, eu convido você para juntos nós louvarmos ao nosso Deus, pensando sobre isso, pensando sobre essa esperança do nosso Deus e sobre esse amor que Jesus nos deixou como exemplo na Bíblia. Amém? Música bem conhecida, Sal da Terra. Louve ao Senhor essa manhã. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu. A vida que Jesus viveu e o exemplo que Ele nos deixou demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Amém. Deus está preparando um lugar maravilhoso, onde juntos, como família, como irmãos, estaremos em breve reunidos, morando para a eternidade. Convido você para louvarmos Mansão sobre o Monte, uma música bem alegre e conhecida que nos faz pensar sobre esse céu maravilhoso e lindo que Deus está preparando para cada um de nós. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar.
quão maravilhoso será o dia que estejarmos nos céus todos reunidos. Que todos nós possamos estar lá. Amém. Convido você a se levantar. E nessa caminhada, nessa jornada, nesse guia de vida que Deus nos deu na Bíblia, que você possa entregar a sua vida também nas mãos de Deus, para que Deus continue te guiando a cada dia. Nós tivemos uma mensagem cantada aqui falando do poder de Deus. Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente, ou melhor, muitas vezes eu imagino um Deus tão grandioso, que pode fazer tantas coisas maravilhosas, que pode abrir um mar, que pode fazer com que uma coluna de fogo acompanhe o seu povo no meio do deserto. Um Deus que pode fazer com que pão, que alimento caia do céu. Muitas vezes a gente pensa num Deus que só faz coisas maravilhosas e grandiosas. E eu fiquei pensando em algumas coisas nessa semana, e até ouvindo aqui, neste hino, eu me lembrei de um verso que eu gosto muito, que está no capítulo 11 de João. E aqui o contexto é a morte do amigo de Jesus, Lázaro. Já havia morrido, e a sua irmã Maria se achega até Jesus desesperada, falando para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no verso 33, vem um verso maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Esse Deus que se preocupa com que as profecias desse mundo se cumpram no tempo certo, esse Deus que se preocupa em segurar os 4 ventos desse mundo, que tem o controle do universo em suas mãos, é um Deus tão presente a ponto de chorar pela sua dor, pela minha dor. Talvez só você saiba do problema que você está passando, das dificuldades que você tem. Talvez você tenha derramado as suas lágrimas lá no fundo da sua alma, na escuridão do seu quarto. Talvez ninguém saiba dos problemas que estamos passando, mas saiba que você tem um Deus que se compadece e que chora junto com você diante das suas dificuldades. É na presença desse Deus que eu gostaria de convidar você, mais uma vez, que viesse aqui à frente, para que nós possamos entregar tudo a Ele, como nós cantamos aqui agora. Nós vamos ter uma palavra de oração. Gostaria que você viesse aqui à frente, se você sentir o desejo, para que a gente possa orar junto.
uma prova sincera de que, Senhor, eu quero colocar tudo em Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor também se preocupa com os meus problemas, não importa o tamanho dele. Quer seja você veja ele posteriormente, nós vamos nos ajoelhar, os que puderem. Mas se você não puder se ajoelhar, feche seus olhos junto conosco e tenha certeza que Deus está presente também aí onde você está e Ele pode te conceder a paz que você tanto precisa. Querido e bondoso Deus, primeiramente, nosso muito obrigado, Senhor, porque nós temos vida. E se aqui estamos, é porque pudemos chegar aqui pelos nossos recursos, pelas nossas forças que o Senhor nos concedesse. Mais uma semana se findou e nós estamos aqui nesse dia maravilhoso para poder Te adorar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Santo Eterno Deus, eu não conheço, Senhor, nada do que os meus irmãos, do que os meus amigos estão passando. Mas, Senhor, eu Te conheço. E eu sei que o Senhor se compadece pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. E muitas vezes, Senhor, o Senhor também chora por cada um dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O nosso muito obrigado, porque mesmo o Senhor sendo tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, o Senhor ainda é assim um Deus presente, um Deus vivo, que se preocupa com cada um de nós. Muitos de nós estamos chorando nesse exato momento, como talvez seja a família da nossa irmã Beth, porque perdeu a sua mãe querida. Que o Senhor, por favor, conceda a paz que eles precisam para poder suportar a dor da ausência de uma pessoa tão querida. Que, acima de tudo, o Senhor também possa conceder, não somente a ela, os seus familiares, mas também tantos outros que choram, porque não tem mais uma pessoa que tanto ama ao seu lado. Conceda a eles, Senhor, a fé suficiente da Tua breve volta a este mundo. E que eles possam estar se preparando e anunciando para as outras pessoas que o Senhor vai voltar e que o Senhor tem um presente maravilhoso que é a vida eterna para aqueles que creem em Ti, ó Pai. Nós que aqui estamos também temos nossos corações quebrantados pelas dificuldades do mundo, que o Senhor carinhosamente possa suprir as nossas fraquezas,
possa fortalecer a nossa fé para esperarmos a Tua breve resposta para os nossos problemas. Que possamos ter a paz que necessitamos para continuar, Senhor, rumo à Canaã celestial, fazendo a Tua vontade neste mundo, que é falando do Teu amor para as pessoas. Nós choramos, Senhor, na certeza que o Senhor nos ouve. Nós choramos na certeza que o Senhor se preocupa com cada um de nós. Nós choramos no nome santo e doce de Jesus. Amém. Um feliz sábado e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês aqui presentes e também os que nos assistem pela internet. Quando o pastor Barroso me convidou para falar, eu perguntei qual o tema que você gostaria que eu abordasse. Ele disse, veja, é à vontade, mas nós estamos tratando do estilo de vida. Espero que eu tenha entendido bem. Então, nós optamos por um tema cujo título está ali, Uma Chama ao Vento. Vamos só ver se... Ok. No dia 29 de julho de 1981, ocorreu na famosa Catedral de São Paulo, em Londres, aquilo que foi considerado o casamento do século. E era o casamento entre o príncipe Charles e a Lady Diana Spencer. Naquela cerimônia, 3.500 convidados estiveram presentes, mais 750 milhões acompanharam na época pela televisão aquela grande festa, aquela grande cerimônia. O casamento, aliás, nesse casamento a noiva estava vestida, e normalmente as pessoas lembram que o casamento é da noiva, o noivo nem conta praticamente, né? E o comentário é se o vestido da noiva é bonito ou não é. Eu acho que isso é uma forma de discriminação, ao inverso, mas de qualquer maneira, o vestido da noiva se tornou um dos mais famosos de toda a história humana. Não estou dizendo mais caro, mas um dos mais famosos. Mas mesmo assim era um vestido caro, engastado com 14 diamantes diferentes, várias safiras e também ela optou por ouro branco. Mas aquilo que parecia ser só festa e alegria, e que poderia dar muito certo, acabou em dificuldade. E vocês, aqueles que têm um pouco mais de milhas rodadas, devem ter acompanhado as crises que eles enfrentaram, a separação em 1992,
E, finalmente, o divórcio em 1996, que acabou sendo praticamente uma, como é que eu vou dizer assim, quase que para a família real, um grande desapontamento. Interessante que a gente estudava na Andrews na época em que o casamento estava em crise. E a gente assistiu pela televisão uma notícia dizendo que a princesa Diana estava vindo para Washington para visitar o embaixador brasileiro. E eu procurei me informar por que disso. Mas ela era muito amiga da esposa do Flecha de Lima. E veio aqui, considerando até a sua melhor amiga, visitar. E aproveitando aquele ensejo, até a Marli e eu, nós enviamos um desejado de todas as nações para ela, para o Buckingham Palace. E a secretária respondeu que ela gostou muito do gesto e que agradecia pelo livro e a carta que a gente tinha enviado. E naquela época, quando a gente tomou essa iniciativa, quer ela leia ou não, a nossa parte a gente fez, o resto é pelo Espírito Santo. A gente nunca imaginava que poucos meses depois, tragicamente, ela tivesse aquele acidente fatal. Isso ocorreu no dia 30 de agosto de 1997, em Paris, onde ela veio a falecer ainda tão jovem. No sepultamento dela, o famoso cantor Elton John cantou uma música que se tornou muito famosa e popular naquela época, Candle in the Wind. Ou seja, foi traduzido ao português como vela ao vento. Eu prefiro a expressão chama ao vento, porque até tem uma expressão popular que diz assim, esse cara está com a vela, né, antiga. Ou seja, o indivíduo está com má sorte, com mau agouro. Mas, em realidade, aquela música reflete e diz ali que os campos mais verdejantes da Inglaterra não podem apagar a sua memória, que vai permanecer para sempre e tal. Mas você viveu a sua vida como uma chama ao vento. Essa música não era nova porque ele mesmo cantou em homenagem a Marilyn Monroe antes, e depois ele adaptou a letra para a princesa Diana. E tem uma versão diferente hoje. Mas a pergunta é, por que os casamentos entram em crise dessa maneira? E sabe que muitos deles começam com uma declaração muito bonita, pelo menos em vários convites de casamento que eu já vi até hoje, eu encontrei um texto que tem sido ecoado mais e mais de Ruth, e se você tiver a sua Bíblia, nós podemos ler o texto, Ruth capítulo 1, versos 16 e 17. Que são uma das mais sublimes expressões do amor que encontramos no livro sagrado. Aqui diz, falando Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de mim. Os casamentos começam para perdurar para sempre, e se faz até o voto, etc. Mas em muitos casos parece que a chama do amor vai cada vez declinando e finalmente se extinguindo. E aqui vem uma pergunta crucial. Se o amor, de acordo com o texto sagrado, é tão forte como a morte,
E Paulo acrescenta que o amor jamais acaba. Por que o amor de muitos relacionamentos acaba esfriando e se apagando? Veja, eu não tenho respostas para tudo isso, porque assim como o amor é praticamente um mistério, também eu creio que o desamor acaba sendo uma tragédia que nem sempre se explica. Mas eu gosto de duas expressões de autores diferentes. Terezinha Feres Carneiro, ela uma vez na revista Veja declarou: o casamento deixou de ser uma função social para se tornar uma fonte de gratificação pessoal. Então, essa história de eu entrar no casamento para fazer o possível para tornar o outro, o meu cônjuge, feliz, parece que desapareceu. E a coisa hoje é: eu quero saber no que esse casamento vai me beneficiar e me tornar feliz. Ora, se eu quero ser feliz, busco a minha felicidade e o cônjuge busca a dele, nós dois não vamos ser felizes. A única coisa é se eu entro de uma forma altruísta. E na época em que a Marli e eu, nós éramos namorados, lá no antigo IAE, hoje o NASP São Paulo, uma vez a gente assistiu uma palestra do professor Gerson Pires de Araújo, que talvez alguns conheçam, onde ele disse uma coisa que ficou gravado na minha mente. E em mais detalhes, foi ainda na capela, no auditório da ACART, ou seja, da Escola de Música. E ele disse o seguinte: eu amo a minha esposa porque eu quero amá-la. Se eu não quisesse, eu não a amaria. Sabe que pode ser, são palavras bem simples, mas que têm uma tremenda lição. Em outras palavras, isso significa que a vontade é soberana a muitas coisas. Algumas pessoas creem que as emoções são soberanas. Não necessariamente. E nem mesmo a razão. Porque se eu não quero crer, você pode fazer o que quiser e eu não vou crer. Agora também, se eu quiser crer, você pode tentar me dissuadir e não vai conseguir. Então não se esqueça que a vontade é soberana. Mais do que a razão e do que, em muitos casos, até mesmo as emoções. O amor precisa realmente ser alimentado. Agora, o ponto, com base no título que nós colocamos e aproveitando o ensejo daquela música Candle in the Wind, eu gostaria de destacar que as famílias e os casais são como chamas ao vento. E que ventos têm soprado, ou que tempestades contra as famílias hoje? Agora, quando uma chama está ao vento, depende de duas coisas. Ou o vento é mais forte que a chama e acaba apagando a chama, ou a chama é mais forte do que a brisa ou o vento que está soprando. Aí vai depender tudo de como as coisas estão nessa disputa. Eu gostaria, em poucas palavras, de mencionar 6 grandes vendavais que estão soprando, que sopraram ao longo dos tempos, aí nos últimos 200 anos, e que de uma forma ou outra têm afetado a família contemporânea. Nas sociedades pré-industriais, as famílias moravam juntas, todos os membros das famílias comiam juntos, trabalhavam juntos, colhiam juntos, brincavam. O lazer era praticamente 25 horas por dia, 8 dias por semana. O tempo todo. E aquilo era uma oportunidade, lógico, eles compartilhavam os bons momentos, os momentos de frustração, eles brigavam também, etc. Não é dizer que não existe nenhuma família perfeita nesse mundo, quem sabe só a sua. Mas, de qualquer maneira, eles conviviam juntos e os laços familiares eram
bem sólidos e difíceis de serem rompidos. Mas o tempo foi passando e o modelo da família foi se alterando também. E um dos primeiros grandes vendavais da nossa cultura ocidental que começou a soprar foi a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e se estendeu logo para França e Alemanha e outros países também, começaram a surgir os grandes monopólios, as grandes fábricas, naquela época muito insalubres, ou seja, não era um ambiente adequado com todo o oxigênio, com todo o que nós esperaríamos hoje. Ao mesmo tempo, a jornada de trabalho eram longas, e estas fábricas, como não eram muitas, não estavam localizadas necessariamente ao lado de casa, eram em lugares distantes. Então, a Revolução Industrial contribuiu para tirar membros da família, principalmente o pai e os irmãos mais velhos, e levar para o ambiente da fábrica. E praticamente rompeu com esse modelo de família junto. Com 12 a 14 horas de jornada de trabalho por dia. Talvez em alguns momentos eles conseguissem se encontrar, mas a Revolução Industrial gerou forma de receber algum auxílio financeiro para sustentar a família, mas separou os próprios membros da família. Um segundo vendaval que tem soprado e que começou há muito tempo atrás, e normalmente se data de 1848, a primeira revolução começou industrial no final do século XVIII, e agora nós temos a Revolução Feminista. Em Seneca Falls, em julho de 1848, ocorreu numa capela metodista, que é um museu que você pode visitar hoje, ali tem as ruínas daquela capela ainda, uma famosa convenção de 2 dias, onde mulheres se reuniram ali para discutir os seus direitos. Lembram-se que até então as mulheres não tinham nem direito de votar. Ensino superior. Não podiam defender a sua própria causa ou discursar publicamente em favor dos seus direitos. Então, naquela ocasião, essa reunião que ocorreu ali, a tentativa foi realmente de que buscar os direitos, poder votar, poder se expressar e também conseguir ensino superior, etc., etc. Esse movimento ajudou muito a superar a discriminação feminina que ocorria em muitos lugares. Não é dizer que hoje não continua ocorrendo em alguns lugares, mas aquilo ajudou. Mas à medida que o tempo foi passando, o elemento negativo também começou a surgir. E em muitos casos, aquilo que era reivindicação de direitos passou a se conhecer como movimento feminista. E para muitas das mulheres, elas passaram a crer, ao aceitar, considerar o casamento monogâmico como uma prisão. Que história é essa, eu ficar preso a um indivíduo durante a minha vida? E ao mesmo tempo ter que aguentar uma gravidez. Então muitas mulheres não mais queriam o casamento. Esse é o lado negativo, embora houvesse lados positivos. Portanto, esse é um vendaval que acabou atacando a família e que ainda continua soprando até hoje. Uma terceira tempestade que surgiu para abalar a estrutura familiar é o que se conhece como a revolução sexual. E quando foi que começou essa revolução? Alguns dizem que foi na década de 1960. Mas eu gosto muito a posição de um autor no seu livro The Century of Sex, a pessoa que escreveu o prefácio, que diz o seguinte: essa revolução não começou na década de 60.
começou no início do século XX. E 3 fatores contribuíram para o seu surgimento. Em primeiro lugar, o processo de urbanização. Ou seja, pessoas deixavam as suas pequenas aldeias e vilas, comunidades rurais e iam para os grandes centros populacionais, onde elas não eram mais conhecidas. Quer dizer, os vizinhos não iam interferir nem nada, porque você é um desconhecido dentro de uma megalópole ou numa grande cidade. Um segundo fator foi o desenvolvimento dos meios de transporte, que permitiam que o indivíduo se aventurasse em lugares distantes da sua residência. E um terceiro fator foi o desenvolvimento das artes cinematográficas, que tornaram visíveis as imaginações sensuais dos seres humanos. Na década de 60 surgiu a contracultura, e ali principalmente alimentada no contexto da Guerra do Vietnã, que foi a guerra mais trágica da história americana, eu creio que descontando a Guerra Civil, onde muita gente morreu também. Mas naquele contexto, era mais ou menos assim, como eu tenho mencionado algumas vezes, não o meu caso, mas em sentido genérico. Na Primeira Guerra Mundial convocaram o meu avô, ele morreu. Na Segunda Guerra Mundial, o meu pai. E agora querem que eu vá para o Vietnã? E aí veio aquele moto, aquele pensamento que diz, faça amor, não faça a guerra. Essa revolução mudou completamente o pensamento humano. E eu não preciso entrar em detalhes, mas muitas coisas aconteceram desde então, que ajudaram a colocar por terra o casamento, como nós o conhecemos e da forma bíblica como nós entendemos. Hoje, nós não temos um modelo de família, temos muitos modelos diferentes. Um outro vendaval que soprou fortemente também contra a família, e chegando mais perto de nós, é a revolução tecnológica. A revolução tecnológica ajudou tremendamente a nossa vida moderna. No passado, muitas das coisas que eram feitas naquela época eram feitas de metal. As panelas, as coisas que os utensílios domésticos, e eram caros. Quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha, não comprava. Mas com o desenvolvimento da tecnologia e principalmente a invenção dos plásticos, muita coisa se tornou barato. Você lembra que até aqui e no Brasil tem aquele R$ 1,99? E aqui tem algumas lojinhas disso que, se você quiser, compra coisas bem mais em conta ali do que você compraria numa loja normal. Isso ajudou. Mas poucas coisas influenciaram tanto o nosso comportamento contemporâneo do que a invenção dos plásticos. Porque no passado, quando as coisas eram caras, elas eram duradouras, mas com o plástico, hoje eu posso ir lá e comprar uma bacia, posso comprar um copo, até você, aqui para não precisar lavar a louça, você tem esses pratinhos ali de, sei lá do que for, pode ser plástico, outro material descartável, o copo, os talheres, tudo. Algumas famílias usam isso no sábado, para não precisar lavar a louça, não dá tanto trabalho. Mas, se você pesquisasse uma vez o montante de lixo de plásticos que a humanidade gera a cada dia, é uma monstruosidade. Alguns deles são guardados, são reciclados, mas não necessariamente tudo. Só que a invenção dos plásticos gerou a ideologia do transitório e do descartável. Assim como eu descarto coisas, eu descarto pessoas. Você é útil para mim enquanto eu posso lhe usar.
Depois que eu não posso mais tirar vantagem de você, saia do caminho que eu vou lhe substituir por alguém outro. Tanto é que isso desenvolveu até o que se chama de a cultura do divórcio. Isso é parte da nossa estrutura, porque nós somos descartadores e simplesmente tiramos as coisas do caminho. É interessante, há muitos anos atrás eu assisti uma vez uma entrevista, eu não lembro com quem era, uma apresentadora brasileira, e ela falava sobre a história do coador de café na cultura brasileira. E ela dizia que, na cultura brasileira, o café é quase que como um ritual sagrado. Cada manhã, a mãe ou a avó ou outra pessoa pegava o coador de tecido, colocava dentro o café, a água quente, e o aroma impregnava toda a casa. Depois, aquela borra era jogada no lixo, o coador, que era de pano, era lavado, colocado para secar e usado na próxima ocasião, que podia ser o mesmo dia ou o dia seguinte. E esse coador era importante porque ele era um membro da família. Mas os tempos mudaram e os coadores hoje são de papel. Então, você usa e põe no lixo, e as pessoas ficam chateadas se você deixa aquela meleca em cima da mesa, porque o lugar do coador é na lixeira e não em cima da mesa. Assim como nós descartamos coisas, nós descartamos pessoas também. Uma quinta revolução que mudou significativamente o nosso relacionamento humano e relacionamento como família é a revolução cibernética, ou seja, a revolução das comunicações, da maneira como nós nos comunicamos. Alguns definem cibernético como o relacionamento do ser humano com a máquina. Mas, de qualquer forma, essa revolução ajudou com que nós conseguíssemos reatar amizades que já se foram há tempo. As mídias sociais vão mudando, mas você já percebeu, por exemplo, que amigos que a gente nunca mais tinha encontrado, você encontra no Facebook ou outra rede social e você... Eu estudei no IACS meados da década de 70 e tem uma comunidade só de ex-alunos de lá, tem dos ex-alunos do IAE, hoje o NASP, tem dos formandos de tal ano, daquele e outro, e as pessoas então puxam coisas do arco da velha, coisas que já passaram há muito tempo. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que a revolução cibernética nos ajudou a reatar amizades que são preciosas para nós, pelo menos consideramos, você vai ver que ela também ajudou a distanciar os mais próximos. Eu não coloquei a imagem aqui porque às vezes você incorre em direitos autorais, mas você tem várias na internet onde tem toda uma família reunida, um do lado do outro, ou comendo na refeição, cada um com o seu aparelho e não dialogando entre si. Pode até ter um comentário esporádico. A forma de ler da nova geração é diferente. Não é que lê menos, mas lê diferente. A pessoa não é dizer necessariamente que agora vai ler um livro todo. Alguns sim, mas muitos leem pequenos trechos, pequenas mensagens, vão escrevendo e vão lendo, e essa é a maneira nova de se relacionar. Um dos grandes dilemas dessa geração e das famílias são as prioridades. Porque nós hoje não temos mais tempo para muitas coisas prioritárias, porque nossa prioridade mudou. Interessante que a Sociedade Psiquiátrica Americana, numa reunião que teve em Chicago, chegou a declarar a adicção ou vício do celular e da internet
como uma adicção semelhante às drogas e o alcoolismo. Se você quer saber se você é adicto à internet ou não, faça um plano, deixa o pai, ou a mãe, ou alguém da família, você sem o celular por uns 3 dias. Ou sem o computador, ou sem tablet, sem nada. Bom, daqui para frente, por 3 dias, nós não vamos nos comunicar, não vamos usar mais. Nós vamos só conversar em casa e ver qual é a reação que a pessoa tem. Além disso, um outro fator é que hoje os problemas reais são transferidos para os problemas virtuais, ou para o mundo cibernético. Isso começou em grande parte com o desenvolvimento de um site intitulado Second Life. Nesse Second Life, você podia entrar, construir uma cidade, construir uma casa, ter um novo casamento, um novo grupo de amigos, até uma igreja adventista tinha naquele negócio. Eu nunca entrei, mas me informei sobre o assunto. Mas você tem tudo, então você pode ter uma vida virtual paralela. Se a sua seleção, a seleção do seu país não ganha a Copa, lá você pode montar uma que ganhe. Se o seu time também não funciona, também você tem essa opção ali. O mundo é completamente diferente e muitas pessoas usam hoje de escapismos para não resolver os seus problemas reais. E uma última que eu gostaria de destacar ainda, eu não sei como traduzir essa palavra, porque ela é um termo novo e em português se usa até o mesmo termo, a revolução queer. Alguns põem louca, doida, ou sei lá o quê. Mas esta revolução já existe há algum tempo, mas tem muito livro escrito sobre ela. Significa que nada pode ser mais padronizado. Nos relacionamentos, você tinha casamentos monogâmicos, um homem com uma mulher, ou casamentos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Alguns eram bígamos e etc., e assim por diante. Hoje não se pode padronizar nada, segundo essa revolução. Tudo é aceitável. E o termo, talvez, que mais próximo chegaria a isso é a flexibilização de todos os relacionamentos. O que interessa é o meu instinto. Hoje eu posso me comportar de uma forma, amanhã de outra, depois de outra. Nós podemos fazer o que quisermos. É o meu instinto que comanda tudo. Então, em outras palavras, é uma espécie de descompromisso. E o Facebook do Reino Unido, da Inglaterra, tem hoje 71 gêneros diferentes que você pode escolher. No passado se pensava homem, quem sabe um gênero intermediário, e mulher, você tinha 3, porque sexo é uma coisa que eu tenho, gênero me é atribuído. Hoje você tem esse número grande. Eu só mencionei isso com um propósito, para você perceber que hoje todos os vendavais possíveis estão soprando contra a família, contra o casamento e contra a família. Talvez você viva dentro de uma redoma, e queira Deus que esse seja o caso, onde você esteja mais ou menos imune a isso, mas o mundo hoje é completamente diferente do que quando nossos avós ou pais existiram. Dessas revoluções nós podemos tirar elementos positivos, e eu acho que você devia se beneficiar delas, não precisa viver como um Amish hoje, que é completamente até contra a eletricidade dentro de casa.
Porque se você souber, na cultura Amish, e você tem aí na Pensilvânia, eles não têm eletricidade porque eles creem que eletricidade é invasão da sua privacidade, da sua casa. Porque os fios devem entrar dentro da casa. Então, eles não aceitam. Você não precisa viver assim. Mas você não pode permitir que os elementos negativos que estão soprando hoje, esses vendavais, interfiram negativamente na sua família. Eu pessoalmente creio que é muito importante, como família, sentar e discutir o que de positivo nós podemos tomar e o que devemos filtrar. Agora, tem um ponto que eu acho muito interessante. Se você estudar a história das grandes civilizações do mundo, você vai ver que nas civilizações onde as famílias se desintegraram, as civilizações também deixaram de existir. Elas fracassaram. Porque a família é o sustentáculo da sociedade e também o fundamento da igreja. Igrejas boas são aquelas que têm famílias sólidas. É certo que muito não depende de você, mas o que depender de você, talvez você poderia fazer algo. Quando eu era estudante no IACS, o nosso preceptor, isso foi, como eu mencionei, já na metade da década de 70, nosso preceptor mencionou que Ruth Graham, naquela época, já havia dito que se Deus não destruir o mundo dentro em breve, terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. E essa é uma declaração autêntica, eu fui atrás dela. E ela costumava dizer isso. Se naquela época essa era a realidade, o que você me diz de hoje? Muita coisa mudou desde então. Não se esqueça que naquela época não existia internet popular, era restrita aos militares, praticamente. Agora, conhecendo que nós estamos vivendo em tempos difíceis, semelhantes aos que antecederam o dilúvio, eu gostaria de chamar a sua atenção para dois textos bíblicos que são muito importantes para as nossas reflexões finais. E ambos estão no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E que eu creio que é um tesouro, esse livro tem muitas coisas interessantes, não apenas quanto o dízimo. Na mente de muitas pessoas, quando se lê esse livro, se pensa em dízimo. E até foi lido hoje de manhã um texto dele. E outros acham em 4:1 que fala que não deixará raiz nem ramo. Mas aqui você tem um dos apelos mais eloquentes da Bíblia quanto ao casamento, à fidelidade conjugal e ao relacionamento familiar. O primeiro texto, Malaquias 2:10-16, aqui nos fala, nós vamos só destacar algumas expressões, mas aqui nos fala contra a infidelidade conjugal. E aqui tem um apelo muito grande onde diz que o Senhor vai destruir o mundo e aqueles que são infiéis. E também diz aqui que nós devemos cuidar e sermos leais. Veja o final do verso 15. Portanto, cuide de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. O que significa esse cuidar de nós mesmos? Eu creio que nós devemos buscar a fidelidade em nós mesmos. Eu creio que nós não devemos buscar só a fidelidade social e física, mas ela começa pela fidelidade mental.
Quem é fiel mentalmente dificilmente vai ser infiel socialmente e matrimonialmente. Portanto, essa é a dimensão da nossa luta. Porque tudo depende, o ser humano é tal qual são os seus pensamentos, e essa é a dimensão que cada um de nós deveríamos salvaguardar. Guarda o teu coração, que diz o texto? Sinônimo de mente, porque dele procedem as saídas da vida. Eu mencionei já várias vezes, vocês devem ter ouvido isso. O que seria de nós se nossos pensamentos fossem audíveis? E por onde a gente andasse, as pessoas ouvissem o que a gente está pensando? A nossa máscara provavelmente cairia. Mas eu faria um apelo. Se você é tentado mentalmente, lute nessa dimensão e não permite que os seus pensamentos o conduzam pelo mau caminho, porque provavelmente você não vai resistir. Mas depois tem um segundo apelo interessante, que é Malaquias capítulo 4, e aqui nós temos os versos 5 e 6. E é o final do Antigo Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você percebe que até o texto bíblico tem um lampejo de que se isso não acontecer, se a família se desintegrar, Deus ferirá a terra com maldição? Para que isso não aconteça. Esse texto é muito difícil. Nós sabemos que o profeta Elias teve um cumprimento parcial em João Batista. Jesus mesmo disse que ele veio no espírito de Elias. Mas aqui fala antes do grande e terrível dia do Senhor, que sempre se refere ao final dos tempos. Nós vivemos hoje numa profunda crise de gerações, conflito de gerações. Os filhos não falam a linguagem dos pais e nem os pais a linguagem dos filhos. Interessante que uma vez eu assisti um programa, e eu já mencionei isso aqui antes, mas não importa, talvez alguns não ouviram. Uma vez eu assisti um programa, uma entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, com um famoso professor que havia sido professor há mais de 30 anos do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E perguntaram para ele várias coisas, e uma delas é: e o que você tem a dizer sobre cultura? Ele disse, muito simples, sempre ao longo da civilização humana, os pais educavam os filhos. Na nossa cultura, nós fazemos isso, não fazemos aquilo, fazemos isso, aquele outro, e colocavam os parâmetros comportamentais. Mas com o surgimento da mídia, quem educa as novas gerações não são mais os pais, é a mídia. E segundo ele, a mídia não tem valores. O que comanda a mídia é o que mais vende. E ele dizia, nada mais vende do que sexo e violência. E nós podíamos acrescentar e espiritualismo também, e misticismo. Mas, em realidade, hoje os filhos não aprendem mais dos pais, porque a mãe tem um conhecimento limitado. A nova geração, ela aprende principalmente com uma coisa que se chama YouTube. Eu entro lá, assisto um pequeno programa e a explicação que é dada ali é muito mais convincente do que o meu pai, que é obsoleto, nasceu sei lá quando, e a minha mãe. Agora, como podemos nós, numa geração onde os pais são considerados obsoletos e os filhos são considerados como rebeldes pelos pais, ter essa união outra vez?
Não são meia dúzia de palavras que resolvem isso. E talvez eu esteja mais levantando o problema do que solucionando. Mas eu só lhe digo uma coisa, esta é a mensagem bíblica que nós teríamos que harmonizar. Quem sabe pais mais informados, filhos mais obedientes, mas de qualquer forma, nós vivemos num mundo que está caminhando mais e mais para a desintegração da família. E a nossa missão, se nós nos considerarmos como mensageiros semelhantes a Elias na sua época e nós em nossa geração, essa deveria ser uma nossa prioridade, tanto em casa como na igreja. Você sabe que as tentações no Jardim do Éden, a tentação era geograficamente delimitada. Ela estava na árvore da ciência do bem e do mal. Com a queda, ela se generalizou. Mas por muitas décadas e séculos e milênios, pelo menos as casas do povo de Deus eram tidos como redutos. Tanto é que a gente falava em sair das cidades para não ficar exposto ao ambiente das cidades, porque era geograficamente delimitado. Hoje, tudo que é bom e tudo que é ruim desse mundo eu tenho dentro desse aparelho. E posso acessar o que você imagina e não imagina. Portanto, a tentação está comigo, não só dentro de casa, mas está no meu bolso ou onde eu ando. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E vamos concluir com um último texto que eu acho muito importante. 1 João 3, 1-3. Apenas para sua informação, se você não ouviu isso antes, o verso 1 ali era o texto predileto de Ellen White. Mas vamos dar uma olhada, esse texto é maravilhoso para nós que vivemos nesses dias tão importantes da história humana. Vede que grande amor tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Se seu objetivo na vida, sabe que a nossa geração hoje, muitos da nossa geração não têm propósito na vida. É viver a vida como ela é. Deixa a vida me levar. E vamos ver o que acontece. Se você tem um propósito na vida e o seu propósito é esse mundo, as coisas têm uma dimensão. Mas se seu propósito e o objetivo da sua vida é preparar-se para o reino eterno, muitos dos valores desse mundo devem ser deixados de lado. E nós temos que viver a cultura do reino dos céus, porque esse será o nosso ambiente. Você lembra daquela expressão que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo? Como cristãos, nós aceitamos aquilo que não, os valores de nossa cultura que não interferem com os valores do reino de Deus. Mas em relação com os valores da cultura que conspiram contra a nossa cidadania celestial, nós temos que romper com eles. Nós não podemos ser meramente vítimas da nossa cultura. Nós temos que ser críticos da cultura e aceitar só os valores
que não conspiram contra a palavra de Deus. E aqui nos diz, o último texto, a si mesmo se purifica aquele que tem nessa esperança, assim como ele é puro. E que Deus nos ajude, que nós possamos viver nesse mundo, cumprirmos a missão que Deus nos concedeu com os olhos naquele glorioso dia em que esse mundo passará e só os valores eternos da palavra de Deus hão de perdurar no reino eterno. Amém. Vamos nos colocar em pé e orarmos. Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos por esse dia de sábado que nos concedes, pelos momentos que passamos juntos aqui, e depois de refletirmos sobre desafios e problemas que enfrentamos nesse mundo, que Tu possas conceder um propósito especial na vida de cada um de nós, e também determinação, poder para rompermos com as dificuldades, e que todos juntos, como indivíduos, como família, possamos viver a vida cristã. E que quando o Teu reino eterno for estabelecido, todos os membros de nossa família estejam juntos, sem que ninguém fique para trás, mas que possamos então viver as alegrias da eternidade para sempre contigo. Tu conheces cada coração com suas tentações, quem sabe alguns lares em dificuldade, mas Senhor, dê uma bênção especial a cada um individualmente e que possamos sair daqui com novos propósitos, determinações e com a certeza de que Tu nos darás forças para vivermos de acordo com os Teus ideais, em nome de Jesus. Amém.